Está no ar o Semear MS, para quem vive e ama o campo. No programa de hoje, você confere. Crédito rural cai em Mato Grosso do Sul e soma R$1 bilhão. Número revela cautela do produtor. Importação de fertilizantes recua mais de 57% em Mato Grosso do Sul no início de 2026. Estado tem crescimento de mais de 3.000% nas exportações de peixe e fortalece o setor. E mais, no bate-papo com o produtor, você vai entender como o manejo do solo e as práticas sustentáveis estão transformando a produção nos assentamentos rurais. Tudo isso e muito mais agora no Semear MS. O campo sul-mato-grossense começou 2026 pisando no freio quando o assunto é adubação. A importação de fertilizantes despencou mais de 57% no primeiro bimestre, acendendo um sinal de alerta no planejamento das lavouras e revelando um cenário de cautela diante dos custos e das incertezas do mercado global. Os números mostram uma virada brusca no ritmo de compras. Mato Grosso do Sul saiu de 18,7 milhões de toneladas importadas no início de 2025 para apenas 7,9 milhões de toneladas no mesmo período deste ano. O recuo foi puxado principalmente pelos fertilizantes nitrogenados, essenciais para culturas como o milho, que tiveram queda semelhante e praticamente deixaram de entrar no estado com o mesmo volume do ano anterior. Enquanto isso, o Brasil como um todo manteve relativa estabilidade. Foram 5,2 milhões de toneladas importadas no primeiro bimestre de 2026, leve retração de 1,5%. No cenário nacional, a redução dos nitrogenados foi compensada pelo avanço nas compras dos potássicos e fosfatados, indicando uma reorganização na oferta e no consumo desses nutrientes. Para o produtor, o movimento revela mais do que números. Mostra uma estratégia de cautela. Diante dos custos elevados e de um mercado internacional instável, muitos optaram por segurar as compras e ajustar o uso de insumos. Mas essa decisão tem peso dentro da porteira, especialmente para o milho safrinha, altamente dependente de adubação nitrogenada para expressar o seu potencial produtivo. No plano de fundo, a geopolítica adiciona ainda mais incerteza. As tensões no Oriente Médio, com impacto direto no Estreito de Hormuz, corredor estratégico para fertilizantes e energia, vem pressionando preços e logística. Com isso, o custo de produção sobe, a ureia encarece e o produtor brasileiro entra em campo tendo que equilibrar, mais do que nunca, conta, risco e produtividade. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro no Brasil. Pegue papel e caneta e anote tudo o que rola na nossa agenda rural. Nesse sábado acontece a Festa da Colheita 2026 no CTG Querência do Sul, em Dourados. O evento reúne tradição gaúcha e solidariedade. Toda a arrecadação será destinada à implantação do Hospital de Amor de Dourados. No próximo dia 14 acontece o Fórum Lide Agro durante a Expo Grande 2026 no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. O evento reúne autoridades, produtores, empresários e especialistas para debater o futuro do agro no Brasil e no cenário global. A programação traz painéis sobre protagonismo das mulheres no agro e o papel de Mato Grosso do Sul como potência agroindustrial. De 14 a 17 de abril acontece a Semana de Engenharia de Biosistemas 2026 na Unesp, campus de Tupã, São Paulo. O evento reúne estudantes, professores e profissionais para debater tecnologia e inovação no agro. A programação inclui palestras, minicursos, feira de empresas e dia de campo. Com foco em eficiência e sustentabilidade, a semana promove conhecimento, prática e networking no setor.
De 13 a 16 de abril, acontece o Congresso Brasileiro de Ciências Biológicas, realizado de forma 100% online. O evento reúne estudantes, profissionais e pesquisadores de todo o país em uma programação científica completa. Palestras, minicursos e apresentações abordam temas como biodiversidade, genética, ecologia e microbiologia. Uma oportunidade de aprendizado, troca de experiências e divulgação de pesquisas na área de biologia. No próximo bloco, você confere. Crédito rural cai em Mato Grosso do Sul e soma R$ 1 bilhão. O número revela cautela do produtor. E mais, o estado tem crescimento de mais de 3.000% nas exportações de peixe e fortalece o setor. O Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Estamos de volta. O crédito rural recua em Mato Grosso do Sul e reforça cautela no campo diante dos juros mais altos. Mesmo com reação em março, o produtor prioriza manter a safra e tem evitado novos investimentos. Segundo o último levantamento da AproSoja MS, com base em dados do Banco Central, em março de 2026 foram liberados R$ 1,1 bilhão em crédito rural no estado. O valor representa uma queda de 7% em relação ao mesmo mês no ano passado. Na comparação com fevereiro, houve aumento de 72%, mostrando uma recuperação no ritmo das liberações, mas ainda dentro de um cenário mais contido. A maior parte desse recurso foi destinado ao custeio de produção. Cerca de 59% do total foi usado para despesas como compra de insumos, plantio e manejo das lavouras. Isso mostra que o produtor está focado em garantir o andamento da safra, priorizando o que é essencial dentro da propriedade. Outras finalidades tiveram menor participação nas operações. A industrialização respondeu por 20% do crédito liberado no mês, enquanto os investimentos ficaram com 14% e a comercialização com 7%. Esse cenário indica que projetos de expansão e modernização seguem em ritmo mais lento, ficando em segundo plano nesse momento. No acumulado da safra, entre julho de 2025 e março de 2026, o crédito rural já soma R$ 11 bilhões em Mato Grosso do Sul, sendo 6,9 bilhões destinados à agricultura e 4,1 bilhões à pecuária. O boletim também aponta que grande parte das operações tem sido feita fora das linhas subsidiadas do Plano Safra, ou seja, com taxas de mercado. Mesmo com a redução da Selic de 15% para 14,75%, o custo do financiamento ainda é considerado alto, o que exige mais cuidado na gestão financeira e leva o produtor a adotar uma postura mais prudente no uso do crédito. A piscicultura em Mato Grosso do Sul vive um momento de forte crescimento e coloca o estado entre os destaques no Brasil. Com a tilápia puxando essa evolução, a produção aumenta ano após ano e abre espaço no mercado internacional, transformando a atividade em uma nova força do agro sul-mato-grossense. Em pouco tempo, os números mostram um avanço impressionante. Em 3 anos, as exportações de peixe saltaram de 55 toneladas em 2023 para quase 2.000 toneladas em 2025. Isso representa o crescimento de mais de 3.000%. A receita também disparou e já passa dos US$ 10 milhões. Esse resultado vem do aumento da produção dentro das propriedades. Em 2024, a tilápia foi o peixe mais criado no estado, com quase 22.000 toneladas, segundo o IBGE. Ao mesmo tempo, a cadeia segue aquecida.
A quantidade de peixes enviados para abate cresceu 25,3% entre 2023 e 2025, de acordo com a Iagro. E o ritmo continua forte em 2026. Só no primeiro bimestre, mais de 3,9 milhões de peixes foram abatidos, alta de 13,4% em relação ao mesmo período no ano passado. Hoje, Mato Grosso do Sul já é o terceiro maior exportador de tilápia do país. Apenas nos 2 primeiros meses do ano, foram 265 mil quilos exportados, com faturamento de mais de 1,6 milhão de dólares. Por trás desse crescimento está o trabalho direto com o produtor rural. O Sistema FamaSul, junto com o Senar MS, leva assistência técnica a 484 propriedades em 35 municípios. Além disso, cursos de capacitação já formaram quase 7 mil pessoas, ajudando a fortalecer uma produção mais eficiente, produtiva e sustentável. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. Você vai entender como o manejo do solo e as práticas sustentáveis estão transformando a produção dos assentamentos rurais. Fique com a gente, o Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Olá, começa agora o bate-papo com o produtor. E o tema de hoje é o manejo do solo e a sustentabilidade em assentamentos rurais aqui de Mato Grosso do Sul. E para falar desse assunto, a gente convidou o engenheiro agrônomo e pesquisador Ubirajara Fontoura, que tem aí percorrido o estado e tem aí, feito um trabalho junto ao PRS Cerrado. Ubirajara, eu começo te perguntando, o que é esse projeto e quais são os objetivos dele? Muito bom dia para você. Bom dia, Valéria. É uma satisfação muito grande. Há 20 anos atrás, quando eu aposentei, eu fui convidado para ajudar no Mato Grosso do Sul sobre essa melhoria dos solos e das pastagens no estado de Mato Grosso do Sul, inicialmente contribuindo com os projetos do Senar MS e mais recentemente com o Instituto IABS, que coordena o Projeto Rural Sustentável do Cerrado, que é então essa recuperação de solos e das pastagens degradadas dessa região do Cerrado. De que forma esse projeto aí tem ajudado, e como é feito esse trabalho aí nos assentamentos? Esse tema, Valéria, é um tema assim de origem longa. Ele vem desde a abertura dos cerrados. Vamos voltar lá nos anos 1600, 1700, na década de 60, 70, mais recentemente, quando os cerrados foram abertos. Os cerrados são conhecidos, as áreas de cerrado que a gente fala, como áreas com grandes problemas. Problema de solo, começando aí com a deficiência de fósforo, excesso de alumínio no solo, pH muito baixo e, com isso, como consequência, muitas pastagens degradadas, né? Além da sua origem, pela má utilização. O senhor atua hoje como parecerista, e nessa transferência aí também de tecnologias. Como é que isso funciona na prática dentro dos assentamentos? Os assentamentos, eles têm, como eu falei, essa origem, onde os produtores foram implantados ou instalados em áreas pobres. Geralmente são áreas de fazendas que já tinham suas áreas degradadas, foram desapropriadas, foram adquiridas pelo INCRA e etc., e foram, na maioria das vezes, repassadas aos produtores no formato original, ou seja, com grandes problemas de
exploração inadequada do solo, tá? Reposição inadequada dos nutrientes, dos fertilizantes, do calcário, etc. E principalmente mal manejada pelos produtores rurais, mal utilizadas, né? Utilizadas de forma inadequada. E aí, para quem está nessa situação, né, quais são os primeiros passos para corrigir essas questões do solo, né, levar nutrientes, ou seja, recuperar esse solo que está em situação degradada? Então aí nós temos as tecnologias que foram desenvolvidas pela pesquisa, pelas universidades, pela Embrapa, pela assistência técnica, onde os produtores tomam conhecimento dessas tecnologias através de diversos meios de comunicação, das empresas de assistência técnica, de engenheiros agrônomos, de técnicos, para, vamos dizer assim, buscar essa recuperação, vamos chamar assim, essa recuperação. Tanto a recuperação do solo em si, que o problema maior está no solo, como eu já falei, né? Baixa fertilidade, baixo fósforo, altos teores de alumínio, né? E mais um detalhe importante, a maioria deles são solos muito arenosos, são solos com baixo teor de argila. Então isso caracteriza como solos pobres, solos muito vulneráveis, né? Muito suscetíveis à erosão, né? Isso então vai degradando, vai fazendo uma retirada desses nutrientes, além da retirada dos nutrientes pelo gado, que carrega, exporta, esse é o termo técnico adequado, exporta esses nutrientes e não é feita reposição, pelo produtor rural, pelo assentado, ou seja, qual for o tipo de produtor. Então isso vai se tornando um problema sério de difícil recuperação. E aí, como é que começa essas correções? Como é que é feita essas correções? O que vem sendo ensinado, né, para esses produtores que estão lá nos assentamentos? Exatamente, Valéria. Então, esse projeto, a exemplo de outros projetos, eles já têm as equipes técnicas, que são as empresas, que a gente chama de empresas de assistência técnica, são esses nossos colegas aí que trabalham em assistência técnica, eles fazem um inventário da situação, né? E elaboram os projetos, né, para cada produtor, para o produtor assentado A, produtor assentado B, né? Então ele faz esses projetos. Esses projetos são estudados, são avaliados da viabilidade técnica, econômica, ambiental e social. É um conjunto de informações. E nós, nesse grupo que o IABS, ou Projeto Rural Sustentável, comanda, nos convida como parecerista. Então nós pegamos esses projetos, analisamos, demos pareceres e esses produtores passam então a aplicar essas tecnologias recomendadas de forma mais técnica, com consistência científica, consistência de informação de resultados de pesquisa, de uma forma que seja viável para o produtor. Até ia te perguntar isso, né, Ubirajara? Geralmente quem está no assentamento são pequenos produtores, né? E aí a gente vai levar tecnologias para o campo, vai falar, né, de estratégias, mas afinal de contas ele tem acesso, né, a essas tecnologias? Você percebeu isso através, né, desses projetos que são realizados? Exatamente, Valéria. Esse é talvez um dos maiores problemas. O que nós fizemos é fazer com que esse produtor conheça essas tecnologias e tenha acesso. Agora vem a questão da viabilidade, principalmente a viabilidade técnica, que é a capacidade do produtor, e a viabilidade econômica. Então, o que nós trabalhamos, os técnicos, eu como parecerista, procuro levar esses produtores, que faça essa avaliação, esse diagnóstico da sua propriedade e que aplique essas tecnologias de forma gradativa. Jamais o que a gente costuma ver é o seguinte: o produtor quer resolver o problema da propriedade dele de uma vez só.
e nós levamos como norma que ele faça em etapas. Por exemplo, vamos explicar melhor isso aí. Se o produtor tem 20 hectares, 30 hectares, 50 hectares, que ele comece hoje com 5, com 10 hectares. Sim. E a cada ano ele vai fazendo parte do seu trabalho. Porque é o seguinte, quando no formato original, ele tem uma capacidade de utilização, de lotação, que a gente chama de lotação animal por área, muito baixa. Tá? Na maioria das vezes, ele precisa de 2, 3 hectares para uma cabeça animal. Tá? Então, a gente faz com que ele leve informações para que ele melhore pequenas frações ao longo do tempo. Esse ano uma fração, no segundo ano mais uma fração, no terceiro ano outra fração, de forma que ele vá somando as áreas melhoradas, né? E esse produtor, ele muitas vezes tem essas dificuldades de entender isso aí, né? Então, com isso, ele melhora numa pequena área a sua produção de leite, melhora a sua produção de alimentos para os animais, como milho, silagem, outros componentes, e a própria pastagem. Então, ele é recomendado e orientado para que faça isso de forma gradativa, de forma fracionada, e que ele venha tendo resultados também em etapas, né? E que ele chegue aí numa projeção aí de 5 ou 10 anos à solução da sua propriedade. Certo. E aí você tem percorrido o estado, visitado vários assentamentos. E o que você percebe hoje, Birajara, dos principais erros que são cometidos ainda nos assentamentos de proprietários, né, rurais ali que não tem essa assistência técnica ainda, né, ou que ainda não chegou para eles essa assistência, os erros mais comuns, principalmente na questão do solo. Então exatamente, os problemas mais comuns que a gente tem é exatamente essa falta da presença do técnico levando tecnologias. Então esses projetos que eu mencionei, a exemplo do Senar e agora do Rural Sustentável, tem levado essas tecnologias aos produtores e gradativamente eles estão melhorando a sua atividade, fazendo a recuperação do solo, que é o solo degradado que a gente fala. O que é um solo degradado? A gente imaginando lá o que falamos antes. Esse solo tem deficiência de cálcio, de magnésio, ele tem pH baixo, ele tem, são feitos manejos errados, tanto do solo como da pastagem, e aí nós podemos citar o mau uso da pastagem, ou o uso inadequado pelos animais. Então, essas orientações é que são feitas para que o produtor tenha o máximo de aproveitamento da sua área. E quem quer começar a fazer, né, todo esse trabalho de recuperação, o que deve fazer, quais são os primeiros passos e também, Birajara, como é que o produtor consegue, num primeiro momento, avaliar se o solo dele está em situação aí de baixo nutriente ou degradado, enfim? Então, exatamente o seguinte, quando esses produtores são selecionados inicialmente, né, que são a sua propriedade selecionada, e o primeiro passo, o produtor, juntamente com o técnico que está levando essas informações, essa assistência técnica, é fazer o diagnóstico, que ele chama de diagnóstico. O produtor precisa saber, juntamente com o técnico, qual o seu maior problema lá. Meu maior problema é pH baixo, ou seja, alta acidez. Meu maior problema é falta de nutrientes. Meu maior problema é que o meu solo é muito arenoso. Então, como que eu vou manejar esse solo muito arenoso para que se torne viável a produção? Então, o técnico precisa levar informações tecnológicas de como preparar esse solo, de como utilizar esse solo, de como aplicar as práticas de conservação de solo, de terraceamento, de descompactação desse solo. Enfim, todas essas tecnologias que tragam melhorias do solo para que essa melhoria do solo tenha reflexo na melhoria da qualidade da sua pastagem. Tá? E, na sequência,
a gente costuma falar o seguinte, não adianta o produtor fazer tudo isso que nós estamos falando se ele não utilizar a sua pastagem de forma adequada, de forma correta. Né? Então, ele passa a, vamos dizer assim, fazer um investimento, às vezes com dificuldade, né? Aplicação de tecnologia com dificuldade, e chega na hora da utilização, ele faz procedimentos errados. Entendi. Então, o que a gente chama de práticas adequadas de manejo animal. É colocar a lotação certa de animais naquela área, e muito importante, escolher a forrageira adequada para aquela situação de clima e solo, para aquele solo arenoso, né? Fazer as manutenções, né? E aí eu repito, ele jamais deverá pensar em atacar toda a sua área ao mesmo tempo, senão não existe viabilidade técnica, econômica e capacitação do produtor. Isso é muito importante, a capacitação do produtor. Então, esses técnicos precisam capacitar o produtor. Isso, é não agir sozinho, né? Hoje em dia já tem aí os técnicos que estão no campo, enfim, ajudando bastante aí o produtor a tirar todas essas dúvidas, né? E uma importante instituição aqui também no nosso estado, né, é a Fundação Chapadão, né, no qual o senhor aí tem décadas de trabalho em todo o estado e também participou, né, de pesquisas na Fundação Chapadão. E recentemente, né, Ubirajara, você foi contemplado aí com uma homenagem, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa homenagem e também um pouquinho da história, né, da Fundação Chapadão e a importância dela aqui para os produtores rurais. O Valério, isso aí já é um outro segmento do agro no Mato Grosso do Sul. Vamos separar assim para que os senhores ouvintes entendam. Né? Quando nós iniciamos em Mato Grosso do Sul os trabalhos de pesquisa, né, com a equipe da Embrapa e outros colegas e etc., nós detectamos que havia um problema muito sério no Mato Grosso do Sul, que era fazer com que as tecnologias geradas chegassem ao consumidor, ou seja, ao produtor rural. Tínhamos uma gama de colegas especializados em mais diversos temas, mais diversos assuntos, e essas tecnologias, muitas vezes, a gente costumava dizer que elas ficavam na prateleira. Hoje elas não ficam na prateleira, hoje elas ficam dentro do equipamento da informática, né? Sim. Né? E que não tem, às vezes, o acesso ao produtor. Então, lá atrás, nós ajudamos e apoiamos, vamos dizer assim, o desenvolvimento da Fundação MS aqui em Maracaju e a criação da Fundação Chapadão em Chapadão do Sul. Por quê? Lá nós começamos, quando começou a agricultura na década de 70, 80, eram muitos os problemas. E um que a gente costuma citar era o nematóide de cisto da soja, né, que dizimava a cultura da soja. E esses produtores precisavam de um apoio. Então, aí eles nos demandaram e nós ajudamos naquela época a implantar a Fundação Chapadão. E eles nos consideram aí, então, como uma pessoa que está sempre apoiando a Fundação Chapadão. E a semana passada nós tivemos essa felicidade de ser homenageado lá com destaque como um dos fundadores da Fundação Chapadão. Que bacana, né, Ubirajara? Uma homenagem aí, né, merecida, né, para você que tem tanto tempo aí já de estrada e de projetos. E Ubirajara, como é que você vê a produção sustentável aqui em Mato Grosso do Sul num futuro, né, aqui para o nosso estado? Nós temos as tecnologias utilizadas na produção agrícola, né? Os pesquisadores, as instituições procuram trazer tecnologias sustentáveis, né? A exemplo aí da correção adequada do solo, da utilização de insumos de defensivos, de agroquímicos adequados às culturas, adequados às pragas. A exemplo disso aí nós podemos citar o manejo, o MIP, manejo integrado de pragas em diversas culturas, a utilização correta de fertilizantes e nutrientes. Nós estamos vendo aí hoje em crescimento, né, o controle biológico de pragas, né, uso de recursos
naturais, a exemplo aí, que é muito ainda combatido por alguns, às vezes talvez por falta de conhecimento, a utilização dos fosfatos naturais, que é o nosso popular pó de rocha, né? Então, isso aí tudo são tecnologias sustentáveis, que precisam ser testadas. Então, isso tem aí um longo trabalho pela frente, mas nós não podemos desprezar e temos que dar uma atenção muito grande no Estado. Esse talvez é o foco que a gente vem perseguindo atualmente, é fazer com que essas tecnologias cheguem ao produtor rural. Eu não me resolve nada eu gerar tecnologia se essa tecnologia não chegar ao produtor rural. Eu preciso validar essa tecnologia, e quem valida, quem ajuda na validação é o produtor, ele que vai utilizar a tecnologia, o recurso financeiro é dele, então o produtor tem que validar essa tecnologia, o técnico da pesquisa e da extensão precisa acompanhar para entender como essa tecnologia é utilizada e como esse produtor deve ser orientado para que ele tenha resultados positivos. E isso a gente está vendo aí nos assentamentos, né? O produtor tem uma ansiedade, uma necessidade do acompanhamento da utilização das tecnologias. Mas você vê assim, de forma muito positiva, né? Já é um avanço tudo isso acontecer, né, Ubirajara? Até esse trabalho aí que você tem levado, tem ajudado, né, tem participado dele, já tem mudado aí a mente, né, de muitos produtores, né? Eu tenho a felicidade, Valério, de uma avaliação que a gente fez recentemente, esse trabalho aí de acompanhamento dessa aplicação de tecnologias como parecerista, né, eu sou parecerista hoje do Projeto Rural Sustentável, né, eu já dei parecer em mais de 600 projetos de assentamentos, né, para produtores rurais. Então isso nos traz aí a possibilidade de entender uma gama de problemas que, vamos dizer assim, que tem esse produtor, esse pequeno produtor, e é bom a gente entender que muitas vezes esse produtor não veio do meio rural. Tá? Sim. Muitos desses produtores estão entendendo, querendo aprender como é que você convive com o meio rural. Sim. Tá? E como é que faz aí, no caso, para participar, né, de programas como o seu, né, que estão aí revolucionando, de certa forma, levando informações aí para os assentamentos? Esse produtor ele tem que estar atento a esses programas, tem interesse em participar. A gente costuma dizer para eles o seguinte: vocês têm que, você não pode perder nenhuma oportunidade de estar presente numa palestra, estar presente num dia de campo, estar presente vamos dizer, escutando um programa de rádio e televisão que está levando essas informações, entendeu? Porque tudo é um somatório. Sim. Tudo é um somatório. Cada dia vai chegando alguma informação nova, né, que precisa ser melhor entendida, né, para que tenham esses resultados. E eu, nesses anos aí que eu estou envolvido com essa, vamos dizer assim, com essa atividade aí de validação de tecnologia, tanto na iniciativa privada, com insumos biológicos, etc., que cada vez mais o produtor está se interessando por essas informações e querendo entender melhor. Tá? Isso é bom, né, Ubirajara? É muito bom, porque quanto mais informação, melhor, né, para o produtor na tomada de decisão. E eu quero te agradecer, né, a sua presença aqui, mais uma vez uma aula aí, levando informações para o produtor rural, né, que é uma das missões do projeto. Parabéns pela iniciativa, muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade, Valéria. Estamos, vamos dizer, imbuídos desse objetivo, que achamos que ainda podemos contribuir com alguma coisa, né? Mesmo aposentado, né? E eu tenho tido, sempre tenho relatado isso aí, estou tendo a oportunidade de ficar em atividade mental, né? Com esse contato com os produtores e com os colegas técnicos e pesquisadores.
Muito obrigada, Birajara. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!